Laura Sabino, você sabe que agora que a ditadura do Xandão Lulismo foi instaurada no Brasil, o Estado já tá fechando igreja, já tá botando fogo em igreja, já tá corrompendo brasileiro na igreja, já tá obrigando a gente a casar gay na igreja. Pera, você tá falando isso por causa do chip instalado pela China, que tá fazendo efeito, ou foi aquele cachorro que a gente comeu com batata no almoço que te bateu mal? Não, na verdade, Laura, eu tô parafraseando a minha grande fonte de informações, que é o Zap Zap. E também tem um pouquinho de Twitter aí, né? E só lembrando pra todo mundo, o nome é Twitter, tá? Nesse caso, Ian, você precisa repensar suas fontes de informação. Até porque todo mundo sabe que o Twitter é a rede da saúde mental, né? Onde que o próprio dono mente. E pro WhatsApp, o Putin montou em cima de um urso polar pra vacinar o Bolsonaro. Mas aqui a gente vai falar de fato, sabe? A gente não vai ficar falando dessas igrejas, total de 0 igrejas fechadas até agora, nessa ditadura. A pergunta que a gente quer responder é: por que parte dos evangélicos tem se identificado com o discurso da direita? Quem que lucra com essa identificação, afinal de contas? E mais importante ainda, como é que a gente enfrenta esse negócio? Porque, gente, não é brincadeira. Segundo as pesquisas de popularidade de 2022, 55% dos evangélicos brasileiros aprovavam o governo Bolsonaro. E, em 2024, só 27% apoiavam essa ditadura do Xandão Lulismo. E a gente já tem que antecipar aqui que não é deixando de falar de assuntos importantes que a gente combate a extrema-direita, tá bom? Twitter. Então quer dizer que o Morgan Freeman tava errado? Se a gente deixar de falar de uma coisa, ela não acaba? Enfim, liberta a vinheta, DJ. A primeira coisa que precisa ficar clara é que não existe um fator biológico que vai determinar que evangélico vai ser de extrema direita. Inclusive, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 41% dos evangélicos se identificam com ideias ligadas à esquerda. Segundo um outro estudo do Viver São Paulo, em parceria com a IPEC, parte da população paulista considera que o sentimento de solidariedade e coletividade estão mais presentes dentro das igrejas de bairro de São Paulo. Então qual que é o real problema, Laurinha? Você não vai acreditar, ó, vocês vão ficar surpresos, ó. Ninguém tava esperando por isso. O problema é o capitalismo. Ah, lá vem esses web comunistas culpando de novo o capitalismo. Nós não só vamos culpar o capitalismo, como nós vamos explicar como as grandes igrejas e denominações têm sido usadas como facilitadoras para o enriquecimento de algumas figuras. Mas logo de cara é importante separar os pastores de bairro dos mercadores da fé. Os pastores de bairro, né, e os crentes do seu bairro, em sua maioria são movidos pela fé, por um vínculo de acolhimento da comunidade. Eu mesma vivo dizendo que lá na minha quebrada, a igreja cumpre não só um papel de conforto em momentos muito difíceis, mas também um espaço de sociabilização e até mesmo uma função cultural e até de proteção social. Enquanto muitos colegas eram mortos na comunidade, a igreja era onde nossos pais confiavam da gente ficar porque sabia que a gente ia ficar seguros lá dentro. Mas existe também os grandes nomes do mercado religioso, pastores e milionárias com verdadeiros impérios e com influência política, que nós chamamos de empresários da fé e que nós vamos a esse termo durante todo o vídeo aqui hoje. Se vocês estão achando exagero chamar os líderes dessas grandes denominações de empresários da fé, a gente vai mostrar uns números para vocês. Edir Macedo, que é o acionista majoritário, digo, bispo, né, da Igreja Universal, sozinho possui um patrimônio de 10 bilhões de reais, tendo não apenas a Universal como investimento, mas a editora e a emissora Record, além de vários empreendimentos imobiliários. E ele não é o único, tá? Só para citar mais um, Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial, que já acumulou uma bagatela de 1,4 bilhão de reais. Só que de uns tempos pra cá, né, Laura, ele tá numa pindaíba, né? Recentemente ele teve um jatinho de 21 milhões de reais penhorado. O pastor tinha um jatinho de 21 milhões de reais. Caramba! Não só o jatinho, como o cara tinha uma mansão de 3 mil metros quadrados, com 3 piscinas, ginásio, L. 22 quartos com banheiro e televisão no município de Ilhabela, em São Paulo. E Laura, faz sentido, né? Quando Jesus voltar, ele precisa ser muito bem recebido, né? Então eu acho que é por isso que ele comprou essa mansão. Mas aí, nesse caso, de qualquer forma, ele iria ficar desabrigado, porque a justiça pediu a penhora da casa, já que aparentemente Valdomiro é viciado em não pagar as contas e deve mais de 2 milhões só de IPTU. Fora, né, que seria difícil Jesus topar qualquer convite do Valdomiro, já que na Bíblia tá escrito que quando ele trombou com esse tipo de gente, ele logo foi chicoteando, metendo um chicote dizendo: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Só que a gente sabe, né, que com grandes poderes econômicos vem grandes poderes políticos, como dizia aquele filme do Homem-Aranha. E
por que eles têm interesse em poder político? Porque eles querem fazer a manutenção da fonte dessa riqueza toda. E Laura, uma dessas formas de manutenção vocês conhecem muito bem aí, que é, claro, a famosa isenção de impostos das igrejas. No Brasil, as igrejas são isentas de impostos sobre bens que são essenciais para a realização das suas atividades. Por exemplo, veículos vinculados a entidades e imóveis para sediar cerimônias. E isso, na real, foi pensado para fomentar, segundo seus defensores, a liberdade de prática religiosa. Só que acabou se tornando uma mão na roda para esses grandes empresários da fé. E o esquema é bem simples, tá, gente? Terreno, carro, avião, prédio são comprados por pessoas, mas colocados no nome da igreja, se tornando assim isentos de impostos. Essas denominações gigantes ganham uma grande liberdade para movimentar recursos para lá e para cá, porque esse dinheiro que deveria ir para os municípios, para os estados, para a União, é revertido para consumo de luxo dos pastores, ou também para a expansão das igrejas e compra de canal de televisão. E essa isenção das grandes empresas cria um cenário de paraíso fiscal e até facções criminosas têm recebido as vantagens de se investir nessa área. Banco na Suíça? Pra quê? Compra uma casa, enche de cadeira, abre uma igreja e consegue a isenção, pô. Faça você também. Qual é a sua desculpa para não ter ficado rico? Isso facilita também a lavagem de dinheiro. As igrejas recebem as doações recorrentes e não precisam revelar a identidade dos doadores. É normal que esses empresários da fé recebam ofertas gigantes e é impossível auditar doações dos fiéis. Eu quero doação impressa e auditável já. Esquece o céu, galera. O paraíso já é aqui com a imitação do Ian. Paraíso fiscal? É paraíso fiscal. É só pra rico e traficante? É só pra rico e traficante. Mas é paraíso, né? Literalmente é pra purificar de fé a igreja. Para vocês terem a ideia do poder que isso dá, a Igreja Universal anunciou que vai investir 1 bilhão limpo, e dessa vez é limpo mesmo, isento de impostos, em anúncio na TV aberta. Lavadinho. Lavadinho, higienizado. Gente, vocês imaginam o que é ter 1 bilhão só para anúncio? Imagina, pensem no tamanho desse poder. E aí, por que vocês acham que nunca teve uma CPI das igrejas evangélicas? Já pensou um deputado pensar em propor o fim da isenção para as igrejas? Você acha que os pastores iam deixar isso? Por isso que os pastores se envolvem na política, para manter e, se possível, ampliar esses privilégios. Laura, na moral, se a gente tivesse 1 bilhão, já tinha 3 comunismo no Brasil. Tinha 4 aqui. E nesse caso, gente, não é exagero chamar de privilégios, tá? Vocês aí, a Laura, eu, quem tá aqui filmando com a gente, é tudo fodido, tá? A gente precisa pagar imposto. Só que para essas igrejas aí, isso não existe, tá? Todas, independentes do tamanho, são isentas. A igrejinha do seu bairro, com cadeira de plástico, é isenta e, na moral, beleza. É uma instituição sem recurso. Só que, Laura, a Universal, com templo imenso, jatinho, mansão, isso ser isento é um absurdo, não tem nenhuma explicação razoável para isso. Esse privilégio bizarro não tá nem perto de ser revisto no Brasil, inclusive muito pelo contrário. Foi aprovada recentemente numa comissão especial uma PEC que propõe isentar também organizações e fundações ligadas às igrejas. E o projeto pode ir pro plenário a qualquer momento, tá? Aí, na moral, a festa tá feita, tá? Porque é pra propor... Só estourar o champanhe. É só estourar. É pra propor e aprovar esse tipo de projeto aí que esses empresários da fé se envolvem em política, se vocês tinham alguma dúvida. Exatamente, ó. Esqueçam o papinho de evangélicos ocuparem a política para salvar a nação. A motivação dos empresários da fé sempre foi alcançar seus projetos de poder. O Edir Macedo, particularmente, leva isso muito a sério. Tanto que ele tem um livro chamado Plano de Poder, lançado em 2008, que apresenta uma estratégia para ocupação evangélica dos principais espaços de tomada de poder do país, como STF, Câmara, cargos públicos, eleições para associação de moradores e conselho tutelar. Para conseguir isso, era necessário mobilizar os evangélicos em torno de um projeto comum. É por isso que o pânico moral é importante. É o pânico que faz com que as pessoas comuns que não lucram com esse projeto de poder comecem a defender ele. É o medo da destruição da sua família, o fomento do preconceito contra minorias e a demonização das religiões de matriz africana que mobilizam e faz com que esse projeto de poder dos empresários da fé ganhe a adesão de pessoas que acreditam que estão combatendo um mal. Isso aí que a Laura tá falando é basicamente a transformação de luta política em combate de Deus contra o diabo. Só que identificando o lado de Cristo com os empresários da fé e o do tinhoso com os comunistas. Você, Laura, você está do lado do capeta. O parede mijada, o sinteco gelado, o mochila de criança, o sete pele. Que susto, eu pensei que eu tava do lado do Carlos Bolsonaro.
Isso tudo, claro, segundo os pastores empresários. Só que além do pânico moral, Laura, existe outro elemento importantíssimo pra gente entender a política e a retórica dessas denominações gigantescas evangélicas, tá? Eles defendem uma tal de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é particularmente novidade, ela tem as suas origens lá na década de 40, só que ela começou a se espalhar pelo mundo nas décadas de 70 e 80. E Laura, não coincidentemente, que uma doutrina econômica passa a se tornar também dominante, o neoliberalismo. Nessa teologia da prosperidade, basicamente as doações dos fiéis para a igreja são um tipo de investimento. Quanto maior a doação, maior a dádiva. Se você, Laura, doa 1.000 limpo por mês, pode esperar bênçãos maiores do que aqueles que doam só 100 por mês. A teologia da prosperidade é justamente uma das adaptações da fé cristã ao neoliberalismo. Agora, a bênção de Deus tem preço e você precisa se esforçar para pagar esse serviço. Esqueçam a parte da Bíblia que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Ou quando em Mateus 6,19, Jesus diz: não acumuleis tesouros sobre a terra. Na teologia da prosperidade, o comprometimento com Deus não é medido por suas ações, seu amor ao próximo, mas pelo quanto de dinheiro você doa para a igreja. É a lógica de pagar pelas bênçãos na sua vida. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, divide ele, um aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Como vocês viram, né, essa tática para tomar dinheiro dos fiéis é feito de forma lúcida pelos empresários da fé. A gente não pode esquecer, né, do fatídico Edir Macedo, que ele falou, ensinando a pastores a persuadir pessoas a darem dinheiro em troca de bênção, ligando ali o dízimo à salvação, o famoso ou dá ou desce. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Ou como a gente gosta de falar aqui, dinheiro na mão, bênção e adoração. Laura, essa tendência aí de dinheiro na mão, louvor e redenção se popularizou primeiro lá nos Estados Unidos, porque justamente essa teologia da prosperidade surgiu lá na década de 40. Então, essa visão mercadológica das igrejas evangélicas é mais um exemplo de como importar tudo que tem de pior dos Estados Unidos. Aliás, Ian, você sabe o que o McDonald's e a Igreja Universal têm em comum? Os dois têm muito azeite, muito óleo, os dois têm palhaço. Também, mas além disso, todas elas vendem franquias. E adivinha, o critério para abrir uma franquia dessas igrejas é demonstrar capacidade de arrecadação, ou seja, dinheiro. Também tem cultos de liderança e até mesmo cultos de empreendedorismo. Os fiéis são estimulados e ensinados a abrir filiais da igreja. No próprio site oficial da Universal, tem uma aba de empreendedorismo que, além de dicas de como lucrar, convida pessoas para os cultos da prosperidade que acontecem toda segunda-feira. Estamos citando aqui, né, a Igreja Universal porque ela é a mais poderosa, mas vale lembrar que esse tipo de modelo é presente em várias igrejas gigantescas. É importante lembrar que a engrenagem desse sistema só roda por conta do trabalho não remunerado de milhares de pessoas que realmente acreditam nesses empresários da fé. São milhares de obreiros, de fiéis que trabalham de graça. Inclusive, nesse momento, milhares de pessoas estão fazendo atendimento online para pessoas que vivem ou estão passando por um momento difícil. O exemplo perfeito disso é o Valdomiro Santiago. Em 2022, ele enfrentou uma mobilização do Sindicato dos Radialistas por atraso no pagamento de benefícios, né? Porque pagar em dia aparentemente não é uma coisa de Deus. E isso resultou, obviamente, numa retaliação por parte do empresário Senhor Valdemiro, que demitiu 17 funcionários da TV Mundial por estarem se manifestando. E como qualquer empresário, o Valdomiro quer que os trabalhadores tenham menos direitos para diminuir os custos operacionais das suas empresas e lucrar o máximo possível. E, inclusive, para ele, o melhor seria ninguém tá reclamando disso, tá? Sindicato é problema pra burguês, tá? Por isso esses pastores fazem um grande esforço de propaganda antissindical, que eu sei que vocês já ouviram. Também é importante citar o processo do lançamento dos filmes do Edir Macedo, que na época foram tratados como uma grande piada da parte da esquerda. Eu me lembro, inclusive, que na época geral compartilhava memes com fotos das salas de cinemas vazias e debochavam que a própria igreja estava distribuindo esses bilhetes. Acontece que isso só demonstra o quanto parte da esquerda não compreende a capacidade mercadológica desses empresários da fé. Edir Macedo não pagou e nem entregou bilhete de graça. Os membros da igreja foram estimulados a comprar ingressos para doação. Tudo isso sob o pretexto de abençoar sua família e de outros irmãos. Os fiéis não só compraram, como distribuíam os ingressos, como também ajudavam e levavam pessoas de seus bairros para o cinema para assistir os filmes. Não é à toa que o filme foi um campeão de bilheteria na época e a piada não era Edir Macedo. A piada era a gente que tratava a situação
ação genial de marketing como burrice. E eu digo isso, gente, com propriedade, porque assim, eu e meu pai fomos no cinema assistir e logo de cara a gente viu que o projeto tinha dado certo. Era ali a primeira vez de muitas daquelas pessoas indo num cinema. Todas elas saíram impactadas e emocionadas com o filme. O projeto de poder avançou um degrau a mais naquela época. Só que é aí que a gente entra, acho que na questão mais importante, né, Laura? Como é que a gente combate essa máquina de propaganda bilionária? A gente deve deixar de disputar a consciência de quem faz parte das denominações religiosas? Evidentemente que não. Então, para combater esses empresários da fé, a gente tem que argumentar a partir do que a gente tem em comum com os trabalhadores religiosos, porque a maioria é trabalhador. Aqui a gente não é adepto, como a gente disse, do Morgan Freemismo cultural. O problema não some porque a gente parou de falar dele, tá? E essa disputa tem que ser do cotidiano das pessoas, através de cursinho comunitário, biblioteca popular, ocupação urbana, ocupação rural, apresentação cultural, oficina de esporte, casa de acolhimento de vítima de violência, festa no bairro, etc. Tudo que vocês sabem que a igreja faz e nós da esquerda não estamos fazendo. Para quando a esquerda e minoria ser chamada de diabo, as pessoas lá saberem que isso não é verdade. A gente precisa estar presente no cotidiano dos trabalhadores. Nós não estamos aqui atacando a crença de ninguém, como vocês puderam ver, mas é importante mostrar o quanto esses empresários da fé não têm nenhuma ligação com Jesus Cristo. Percebam que quem vai em mutirão de construção de casas, que entrega a cesta básica ou distribui sopa para morador de rua, por exemplo, não são os pastores bilionários, são as irmãs e os irmãos da igreja, são pessoas que têm fé, as pessoas são movidas por solidariedade. Para os empresários da fé, essas ações tocadas por fiéis são uma forma de legitimar suas ações e justificar os privilégios que elas têm. Ele diz, eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara do crack. Eu daria tudo para tirar meu marido da bebida. Aí vai para a igreja. O filho volta, é restaurado. Essa fala que a gente acabou de assistir sobre o Malafaia, ela é muito importante, porque o papel da assistência social produzido pelos moradores, sabendo ali das urgências de cada lugar, com os problemas específicos dali, é efetivo. Mesmo quando os problemas não são resolvidos, estar em comunidade nos causa esse sentimento de acolhimento, de pertencimento. Esse senso de comunidade e apoio é oferecido pelos partidos de esquerda, pelos sindicatos, por associações ligadas à nossa linha? A gente sabe que é a resposta, né? Claro que tem movimentos sociais, como MST, MTST, MLB e outros que fazem um trabalho próximo das periferias e das comunidades camponesas. Mas a gente precisa ser sincero aqui. Alguns grupos políticos só se aproximam das pessoas de 2 em 2 anos quando é para disputar a eleição. A esquerda hegemônica hoje vai no sentido de abandonar a disputa pela consciência dos trabalhadores. Na verdade, o que ela tem tentado fazer é agradar os pastores e puxar para o seu lado através de favores. E, Laura, isso raramente dá certo, a gente não tem um precedente histórico para isso. E tampouco garante que esses trabalhadores passem de fato a defender politicamente as pautas de esquerda. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é não deixando de defender as pautas de laicidade do Estado e fazer esse tema avançar, pois cada passo que a gente dá em direção de maior rigidez nos princípios de laicidade será uma derrota para esses empresários da fé. Vai jogando, Senhor, a chuva de likes, vai fazendo com que cada pessoa que assistiu aqui, Senhor, vai pesando e jogando e fazendo com que ela compartilhe com cada irmão, com cada irmã, enviando para pelo menos 3 pessoas. Vai fazendo inscrição, vai abençoando para cada pessoa hoje, Pai. Faça uma inscrição no curso do ICL, assista os vídeos, assista a plataforma, siga o conteúdo. Tem azeite, Laura. Tem unção, Laura. Tem adoração, Laura. As crianças estão chorando, Laura. Eu acho que temos. Vai todo mundo abençoando o irmão do lado. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na loja de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.